Olá, tudo bem? Eu sou a Rose Dias e hoje eu vim aqui contar pra você um pouquinho da minha história, pra você conhecer como que surgiu o Estúdio Rose Dias, desde o início. Quando eu tinha aí por volta de uns 7, 8 anos, a gente morava no sítio, então era normal que a gente vendesse coisas na rua, tipo jabuticaba, milho, alface, geladinho. Então comecei a trabalhar dessa forma, comecei a me interessar em trabalhar desde pequena. Meus pais, graças a Deus, muito trabalhador, né? Meu pai, minha mãe, a Nídia, o seu Hélio. Então eu já aprendi desde cedo. Quando eu tinha 12 anos aproximadamente, eu fui convidada para... Convidada não, me chamaram para ser babá de duas crianças. E essa babá, ela era manicure. Então eu fiquei durante um mês cuidando dos seus filhos enquanto ela fazia unha. E enquanto as crianças estavam ali brincando, eu ia lá, acompanhava ela fazendo unha e fui aprendendo, né, a fazer unha. Depois de um mês ela disse: Rose, eu não vou mais fazer unha. Até a Ângela, ela vai ver esse vídeo com certeza, agradeço muito ela. E ela falou assim: Rose, eu não vou mais poder fazer unha, mudei os planos e tal. E eu pedi pra ela: você pode me emprestar então um alicate? Ela falou: posso. E ela me emprestou um alicate eu tinha 12 anos. E aí eu fiz a unha da minha mãe, né, lá do meu jeito, que eu aprendi, olhei. Ela falou: nossa, Rose, ficou excelente essa unha, né? Aí eu fiquei feliz, aí toda a minha família elogiou, gostou. E então eu comecei, uma avó deu um esmalte, outra avó deu outro esmalte, a minha família sempre, graças a Deus, sempre me incentivou bastante. E eu comecei a fazer unha das vizinhas. Demorava em torno de 4 horas quase para fazer um pé e mão. Mas eu queria que saísse bem feito, né? E naquela época, aproximadamente aí, deixa eu ver, eu tô com 35, né? Há uns 18, não, 23 anos atrás, né? Aproximadamente, mais ou menos isso, custava R$1 um pé, R$1 a mão. Então toda vez que eu fazia um pé, uma mão, ganhava R$2, pé e mão, ia lá no Paraguai, que eu morava na divisa, comprava um esmalte novo, né? Na época dava pra comprar 2. E nisso foi me incentivando, e eu comecei então a fazer unha, né? Vi que era legal, dava pra mim estudar, né? E consegui ganhar um dinheirinho extra. E aí a minha agenda foi crescendo. Tanto que eu usava a mobilete da minha mãe pra ir até o cliente fazer unha, né? Isso eu já tava aí com uns 15 anos. Não podia, né, gente? Porque eu não tinha carta. Mas enfim, a gente morava na divisa com o Paraguai, isso não tinha tanta, como eu posso dizer, tanta fiscalização. Então, muita gente falava pra minha mãe: nossa, sua filha corre demais, mas é porque eu agendava uma cliente atrás da outra, certinho, tudo organizadinho. Graças a Deus, né, tinha uma boa clientela. Quando se passou o tempo, por volta aí de 18 anos, eu comecei a ter um carocinho aqui no meu pescoço. Por quê? Porque eu atendia várias clientes diferentes e atendia em domicílio. Então, quando eu ia até a casa da cliente, ela me dava um banquinho, cada uma me dava um banquinho diferente. Uma me dava um banco da mesma altura que ela, a outra ficava no sofá, eu abaixo, e isso de ficar na mesma altura, acabou que me prejudicou a coluna, né? Então, com 18 anos, fui pro médico, né? Fiquei preocupada, e ele disse que era da coluna e que eu teria que deixar de fazer unha por um tempo. Falei: e agora, né? E aí minha família, como sempre, me ajudou bastante, né? Me incentivaram. Fizeram um empréstimo de R$800 na época e falou assim: então, você vai fazer um curso de cabelo. Aí entrou em contato com a minha tia, né? Lá no Paraná. Então eu fiquei 30 dias lá com eles. Fiz um curso de cabelo, mas 30 dias era muito pouco, né? Para um curso de cabeleireiro. Fiz um curso de cabeleireiro, aí aprendi a cortar, escovar, cortar masculino, feminino, tudo em 30 dias. Então imagina só, né? Um curso que você faz rapidinho assim. Voltei para Sete Quedas, minha cidade onde eu nasci, né? Aí, quando eu cheguei lá, fui atender minhas clientes, vender o meu trabalho, né, de cabelo para as clientes que já existiam de unha. Só que aí tinha um probleminha. Eu fazia os cabelos tudo igual, homem, mulher, eu cortava tudo igual, né? Tudo o mesmo estilo, não tinha diferença, mas também era 30 dias, né? Teve até um amigo meu que eu cortei o cabelo dele, a gente ficou conversando, né? Eu gosto de conversar, e passei a número 0, deu uma entrada e nem era, né? Aí eu pedi 1000 desculpas, ele foi super compreensivo, né? Viu que eu tava começando, eu agradeço muito, né? E aí a gente prosseguiu. Então, passou-se um tempo, eu não estava muito satisfeita com os resultados dos cabelos que eu fazia. Tinha um secador que não era tão legal, mas eu não sabia que era o secador que não era tão legal. Eu achava que eu mesmo estava com dificuldade de fazer aqueles, como eu posso dizer, trabalhos.
Então, minha tia Lia, né, também, de São Paulo, me chamou para ir trabalhar em São Paulo. Ela disse, Rose, vem para São Paulo, que aqui cabeleireiro ganha bem e você vai se dar bem aqui porque você é esforçada e tal. E eu super me animei, né? Aí com 18 anos, 18 e pouquinho, fui para São Paulo, né? Aí nisso, a minha família não tinha muitas condições na época, eu também não tinha muito, né, não tinha dinheiro, porque na época eu trabalhava, pagava uma coisa e tal. Então, eu fui pra São Paulo com tipo R$100 sobrando. Fui pra São Paulo, chegando lá, a minha tia arrumou um serviço pra mim em um salão. Chegando lá no salão, a mulher olhou meu secador e falou assim, esse secador não presta, sua escova também não presta, sua tesoura tem que ser outra. Falei, meu Deus, o que eu vou fazer nessa cidade grande que eu vim com R$100 no bolso e a mulher disse que nada meu presta, né? Nada é profissional. Então minha tia se reuniu com o meu tio e o cunhado dela e falaram assim, fizeram uma reunião lá e falou assim, Rose, a gente vai te ajudar. Vamos fazer o seguinte, você vai comprar todo o material que você precisa, né? Porque eu ia já ingressar em um curso de especialização de cabelo. Você vai comprar todo o material e a gente vai pagar. E você vou começar a trabalhar e se você devolve esse dinheiro pra gente. Na época ficou em torno de 800 e pouco também. Aí eu comprei um melhor secador, melhor chapinha, melhor escova, melhor tesoura, né? E fui fazer o curso na Teruí em São Paulo de cabeleireiro. Muito bom a escola, né? Então eu comecei a trabalhar. Dali eu fui pro salão, que disse que meus materiais não eram bons. Então continuei trabalhando nesse salão com o meu material bom, né? Mas só que aí eu cortava só o cabelo masculino, né? Eu cortava os cabelos dos pastores da Igreja Universal, porque a gente trabalhava do lado da catedral na João Dias. Então, mas só que eu tava fazendo curso de feminino, só que eu tava trabalhando com o masculino, né? E aí eu falei assim, e agora? E eu demorava muito pra chegar naquele local. Então, São Paulo é tudo mais longe, né? Então, eu demorava em torno de 1h30 pra ir, 1h30 pra voltar. E aí eu conheci a Laine, né? Que hoje é minha amiga, minha madrinha de casamento, conheci ela na escola, Teruía fazendo curso junto comigo, e ela me viu lá, né, com 18 anos e tal, ela falou assim, Rose, a gente tá transformando uma loja eu tenho uma irmã, a irmã Regina, que também é minha amiga, madrinha de casamento, né, falou assim, a gente tá transformando uma loja de cosmético em salão de beleza. Você não quer vir trabalhar com a gente? E o diferencial meu é que eu cortava masculino, que pra elas seria um bom, porque elas não cortavam, né? E eu acho que, se eu não estou enganada, a Laine também não cortava o cabelo curtinho, que é o que eu cortava. Aí eu pensei, né, eu não conhecia nada de São Paulo, aí falei com a minha tia falou assim, Rose, é bem mais perto, você vai gastar meia hora pra ir trabalhar. E no outro 1h30. O que eu fiz? Eu falei, então eu vou trabalhar nesse mais pertinho, e outra, eu vou trabalhar com mulheres, né, mais legal, porque esse é o curso que eu estou fazendo. Então eu fui trabalhar com as meninas, né, e lá eu fazia cabelo, cheguei a fazer unha também, porque eu já fazia há muito tempo. Nunca tive, né, essa questão de, eu só faço isso, não faço aquilo. Então, tudo era oportunidade pra mim. Então, eu fazia unha, fazia cabelo, aprendi a fazer depilação, sabia um pouco, até chegar lá, né, sabia um pouquinho, mas aprendi lá dentro, né, a fazer depilação, fazia relaxamento, escova progressiva, não fazia luzes, eu não gostava muito dessa parte, né. Então, o que aconteceu? Com o passar dos anos, eu desenvolvi alergia progressiva. E aí, até então, eu já tinha feito um curso de micropigmentação. Só que naquela época, há 11 anos atrás, foi quando eu fiz o meu primeiro curso, as pessoas não faziam muito, porque era um procedimento considerado muito caro. E existia poucas pessoas que faziam, né? Na época eu tinha feito um pouco antes de 11 anos atrás, eu tinha feito um curso de rena. Minhas clientes adorou, só que elas falavam, Rose, dura tão pouco, eu queria que durasse mais, né? Falei, então eu vou procurar, sempre eu procuro, né, trazer algo melhor, se a cliente me pede, eu vou investigar, se eu conseguir algo melhor eu trago. E quando eu conheci o curso chamava maquiagem definitiva na época, então eu consegui esse curso, só que eu fazia uma a cada 2 meses, cada 3, por quê? Porque era um serviço, como eu disse, considerado caro, né, as clientes não confiavam tanto, porque antigamente as sobrancelhas era tatuada, né, só aquele risco, então até as pessoas começarem a confiar de novo, demora um pouco, né? Então, o que eu fiz? Continuei trabalhando lá com cabelo, sobrancelha, designer, rena, fazendo micropigmentação quando aparecia, né? E então passou-se o tempo, eu desenvolvi alergia progressiva.
Isso tem em torno de uns 9 anos. Depois de uns 2 anos que eu fazia micropigmentação, desenvolvi alergia progressiva que me fez sair da área do cabelo definitivamente. Então eu me afastei, porque era o que me ajudava na área do cabelo, era progressiva, né? Era um procedimento, vamos dizer, mais caro, que a comissão é maior e tal. Então eu falei, bom, se está me dando alergia, logo eu fiquei grávida, não poderia estar fazendo, né, de forma nenhuma, a progressiva mais, então eu falei, vou investir na sobrancelha. Falei, ai Senhor, eu adoraria viver só de sobrancelha, porque é tão gostoso, né? Você transforma o rosto da pessoa, quando ela se olha no espelho, ela se vê tão diferente. Isso para nós profissionais é muito gratificante, né? Vai além de financeiro, né? Porque você tem aquela satisfação. Então, eu falei assim, então eu vou investir na sobrancelha. Eu já tinha feito um curso, comecei a fazer umas especializações. Então, passou-se um tempo, eu comecei a receber convites em São Paulo, tipo assim, Rose, como era pouca gente nessa área, os outros salões, clínicas começaram a me convidar. Rose, vem, você não pode vir fazer uma cliente minha aqui? E aí eu falei assim, ai, não sei se eu posso, né, porque eu trabalho aqui no salão, não sei se eu posso, né, sair e tal. E ao total recebi 5 convites, eu dizia não. Aí eu disse assim, poxa, acho que Deus tá querendo me abençoar, eu tô dizendo não, né? Mas porque era besteira minha, eu tinha vergonha de perguntar pra minha amiga, que era dona do salão, se ela me autorizava a atender outros salões, né? Então, um dia eu perdi o medo, fui lá e falei com ela. Ela falou, lógico, Rose, pode ir, isso é uma porta que tá se abrindo, né? E, nossa, eu fiquei super feliz, né? Que eu toda... Você vê como que a gente às vezes tem o medo do que você não sabe, né? Você tem que tentar, né? Fui lá, falei com ela super me apoiou, né? Eu agradeço muito. E então eu comecei a atender outros salões, né? E aí minha vida deu uma mudada, por quê? Porque daí eu comecei a viver de sobrancelha, que era o que eu planejava, né? Mas nunca imaginava que poderia dar certo. Por quê? Porque as pessoas faziam sobrancelha em casa, né? Vocês devem se lembrar, antigamente ninguém ia para salão, ninguém ia fazer designer, rena, micropigmentação, algo bem distante, né? Então, assim, a tia fazia, a prima, de repente a manicure que nunca fez o curso, mas ela tem uma ideia, né? Então ela faria esse procedimento. Então eu fiquei super feliz porque eu estava próxima de realizar um sonho, viver de sobrancelha. Aquilo que me deixava feliz por transformar o outro, né? E ser uma área que eu não teria problemas de alergia, né? E o que eu mais gostei na área da micropigmentação? Porque isso me traz uma certa liberdade, né? Diferente, de repente, de cabelo, não sei, mas eu acredito que pra mim, além de trazer uma realização por ser um trabalho que transforma o rosto da cliente, às vezes ela tá com o semblante, né, assim baixinho, a gente vai lá, ajusta, vira outro rosto, né? Ou ela tem uma sobrancelha muito alta, aí a gente vai lá, ajusta, fica mais em harmonia. O que eu costumo ver muito no meu dia a dia é uma sobrancelha assim, né? Uma mais alta que a outra. A pessoa olha no espelho e não vê harmonia. Então a gente abaixa um pouquinho essa, sobe um pouquinho essa e ela entra em harmonia. Então ali eu vi como é bacana a gente transformar, né? Esse semblante, essa autoestima, né? Então assim, como que vale a pena? E por que me traz liberdade? Me traz liberdade até mesmo financeira. Por quê? Porque eu consigo viajar. Às vezes eu posso ir passear e posso ir trabalhar também, né? Porque a gente que é da área, você que tá vendo esse vídeo, de repente trabalha na área de beleza e a gente sabe que se não trabalhar não ganha, né? Então muitas vezes, vamos supor, vou para São Paulo trabalhar hoje, fazer freelance, né? Que às vezes eu vou uma vez no ano, eu trabalho, depois eu posso marcar uma viagem, então eu tô num local que eu posso passear e ao mesmo tempo eu tô trabalhando para manter, né, as minhas contas todas em dias. Então, tipo assim, já chegou uma aluna minha me perguntar, Rose, como você procede, né, nisso de viajar e atender cliente? Eu também queria ir para como que chama? Para o Balneário Camboriú, queria ir lá e tem umas pessoas querendo fazer e tal, então você tem essa liberdade, você agenda seu cliente, vai lá, atende, passeia, né? Então para mim é uma liberdade também de tempo, no sentido de, por exemplo, você quer cuidar da sua filha, seus filhos e você não consegue no dia a dia com um trabalho mais, vamos supor, fixo, né, que a gente tem, às vezes a gente não consegue fazer essa remanejação, né?
remanejamento, a gente não consegue fazer muitas vezes. Por quê? Porque daí você tem que cumprir horário certinho. E quando você tem uma liberdade assim, é muito bom, porque você pode falar assim, olha, eu vou atender a parte da tarde, parte da manhã, vou ficar com a minha filha, eu vou atender 2 horas por dia, né? Um exemplo, 3 horas. Então você estipula a sua agenda, isso é muito bacana. Isso te dá liberdade de tempo, né? Então vale muito a pena. Então, depois, continuando a minha história, aí comecei a fazer parcerias em São Paulo e deu super certo. Reduzi os dias de atendimento no salão da minha amiga, que eram 5 dias por semana, foi para 2, deixando livre outros dias para mim atender outros locais, né? Eu fiz parceria com uma grande empresa em São Paulo, onde eu atendia muita cliente no dia, que fazia designer e rena. Cheguei a atender 42 clientes, até hoje eu não sei como eu fiz isso, mas a gente, quando é mais nova, ainda consegue mais ainda, né? E a gente começou tipo 6, 7 da manhã e foi aí até 8 da noite, mas isso sobrancelha e rena, tá, gente? Não é micropigmentação. Então, assim, e outros dias eu atendia em domicílio, clínicas e salões. Isso também é uma liberdade que você pode, né, de repente, estando numa área assim, fazer. Falar, olha, eu não quero ter local fixo, vou trabalhar dessa forma. Então, passou-se o tempo, eu vim realizar um sonho que foi morar em Dourados. E a gente já pensava há muito tempo, porque minha família mora aqui no Mato Grosso do Sul, em Sete Quedas, e eu queria estar próxima deles, e a gente escolheu Dourados, e muita gente fala, mas por que você escolheu Dourados? Porque é uma cidade muito boa, muito próspera, e o que nos tocou foi que tem faculdade para minha filha no futuro, a medicina é forte aqui em Dourados, né? E se a gente precisar de um médico, tem aqui que você precisar especialidade, isso também é muito bom, faz um diferencial. Então eu vim para Dourados. Tentei trabalhar igual eu trabalhava em São Paulo, com parcerias, mas eu achei que não foi tão interessante, né? Então eu comecei a fazer. Quando eu cheguei aqui, eu não tinha cliente nenhum, não tinha amigos nenhum, não tinha família nenhuma. Então, muita gente falou pra mim em São Paulo, Rose, você vai pra uma cidade nova, que legal, né? Você vai começar do zero. E nisso, a minha agenda em São Paulo já estava toda certinha, né? Eu já estava com muito conhecimento, né? Entre clientes que uma vai falando para as outras, né? E eu já estava com muitas parcerias. Mas em Dourados eu não tinha nenhuma cliente. Porém, eu tinha em Sete Quedas, que fica a 250 km daqui. Eu já atendo lá há 11 anos também, desde que eu iniciei. Em 2015 eu comecei a atender Itacuru, né, que também foi uma cidade onde eu tenho bastante clientes. E em 2015 eu vim morar em Dourados. Não tinha clientes, como que eu vou fazer? E as minhas amigas que acharam super legal eu começar do zero, eu também entrei na delas, falei, nossa, é verdade, muito legal. Só que o início é muito difícil, porque como que eu vou falar pra você... Olha, eu faço bem sobrancelha, né? Eu gosto do que eu faço, eu trabalho com o melhor anestésico, eu trabalho com o melhor pigmento, né? Como que eu vou falar pra você e você vai acreditar em mim? Você nunca me viu na vida, não é verdade? Então, nessa parte demorou um pouquinho, aí eu fiquei meio frustrada. Falei, poxa, já tinha cliente em São Paulo, agora eu tô aqui do zero, minhas contas chegando e tal. Aí, o que eu fiz? Fui pra Sete Quedas, Itacuru, e eu atendia lá em torno de 8 dias por mês. Ficava, né, 4 dias numa cidade, 4 em outra, aí voltava para Dourados, né, colocava minha vida em ordem financeira, vamos dizer, né, para ajudar meu esposo e tal. E aí foi-se passando o tempo. Como que eu fiz publicidade em Dourados? Eu coloquei no classificado de Dourados, que eu até fiz um agradecimento para eles. Se eu não estou enganada, em 2016 eu fiz uma publicidade e postei em agradecimento, porque a gente tem que ser grato, né, gente? Acho que essa é uma palavra bem chave, assim, que a gente tem que ser grato. E eu publicava meu trabalho lá, mostrava as fotos, colocava valores, locais que atendia e tudo mais. E dali, 20 pessoas me chamavam para conversar, uma fechava para fazer micropigmentação. Então, assim, muitas vezes eu viajava para trabalhar 8 dias fora e ficava 20 dias sem atender em Dourados. Só que tudo, gente, a gente tem que plantar para depois colher. Na verdade, a gente tem que ter paz. Se você tá fazendo a sua parte, espera que o resultado venha, né? A gente não pode ficar esperando, né? Deitada, sentada. Então eu ia plantando. Todo dia eu publicava no classificado, todos os dias, em todos que eu fiz parte de todos que é classificados das cidades vizinhas, das daqui, comecei a publicar meu trabalho. E assim foi indo. Então, a partir de uma que fechava comigo das 20, ela sempre trazia uma amiga. E dessa amiga trazia outra amiga. Então, isso foi em 2015. Eu cheguei em Dourados no final de agosto de 2015. Em 2016 eu fiz uma promoção que, né, girou um pouco mais de cliente, ficou interessada, fiquei tão feliz que eu fiz um vídeo agradecendo, né, essas pessoas que participou da promoção, porque veja bem,
Eu fiz em torno de umas 20 clientes na promoção, né, de março, que eu sempre faço todo ano. Em 2016 foi a primeira promoção. Então era 20 pessoas levando o meu nome, né, na cidade, porque é uma assinatura sua quando você faz uma sobrancelha, né? E aí, através dessas 20, vinha outras, né? Tipo, pelo menos uma de cada uma iria vir para fazer o procedimento novamente. Então valeu super a pena. Aí aos pouquinhos, minha vida profissional começou a andar. Em 2017 eu repeti a promoção novamente. Aí foi onde estourou. Aí agradeço muito também, né, a Deus e tudo que de oportunidade que me veio em 2017. Então a gente fez a promoção novamente, atendemos em torno de 60 clientes naquele ano de 2017, na promoção de março. E daí a minha agenda seguiu até o fim do ano lotada. Eu entrava dia 1º do mês, ela estava lotada até o final do mês. Isso foi muito bacana, né? Eu fiquei muito feliz, né? E aí eu tive que organizar a minha agenda, porque se eu não cuidasse, eu tava levando a mesma vida de São Paulo, corrida, né? Morando numa cidade menor, que eu demoro 10 minutos para chegar no meu trabalho. São Paulo, muitas vezes, meia hora, 1h30. Vocês que estão vendo esse vídeo, que mora aí, sabe também, né? Quem não mora aqui, seja grato, porque a gente chega em 10 minutos, né? Então isso é muito bom. Então, eu tava numa cidade menor, vivendo a mesma vida de São Paulo. Aí eu tive que me organizar novamente, né? Falar, olha, eu vou trabalhar de tal horário até tal horário. Por quê? Porque a gente tem que dar o melhor para o nosso cliente. Não adianta eu fazer uma agenda de 12 horas por dia, todos os dias, porque eu não vou aguentar, não é verdade? Então, a minha primeira cliente, ela tem que receber o mesmo atendimento da última cliente, em questão de qualidade do meu tempo, da minha mente, não é verdade? Do meu físico. Então, eu me organizei para trabalhar tantas horas, o dia que eu for trabalhar de manhã é tantas horas, de tarde tantas horas, para assim eu ter qualidade de tempo, né? Então, a minha história é assim, a gente começou, né, desde o início, as pessoas brincam que eu sou empreendedora, né, nata, mas é porque eu aprendi desde pequenininha mesmo, né, a vender as coisas, então eu fui perdendo a vergonha em sentido disso, né, eu tive uma boa comunicação, porque a minha mãe, assim, ela sempre vendeu Natura, Avon, hoje ela vende até coxinha, né, então assim, ela tem essa ligação com o cliente, né, e a gente gosta, né, de dar o melhor para o nosso cliente, né, e aí passou-se o tempo, né, seguindo a minha história, senão a gente vai perdendo o rumo, seguindo a história, eu aluguei uma salinha aqui em Dourados, dentro de um salão, era só uma salinha. Isso em 2016, né? Em 2017, quando explodiu a promoção, a gente saiu como referência na cidade em micropigmentação. Foi uma data bem especial e passado disso a gente sentiu a necessidade de aumentar o local, porque até então estava eu e mais uma designer, que daí eu já não fazia mais designer e rena, só micropigmentação, só que o espaço estava pequeno, porque às vezes quando é cliente das designers, né, chegava atrasada, às vezes tinha muita gente, poderia estar atrapalhando na parte de micropigmentação, que estava meio perto todos os trabalhos, né? Então a gente sentiu a necessidade de ir para um local maior. Então em 2018, em maio de 2018, a gente inaugurou o estúdio Rose Dias, né? Com a placa e tudo, que pode parecer uma besteira, mas o meu sonho era ver o meu nome numa placa, né? E aí muita gente ria quando eu falava isso, mas é verdade, eu acho que é porque você quer ver lá o seu nome, né? De alguma forma, estampar em algum lugar. Daí quando eu coloquei na placa, já coloquei, fiz um uniforme, coloquei também, eu acho muito bom, né? Que a gente gosta de ver, né? O nosso nome, enfim, acho que você deve me entender. Então a gente inaugurou o estúdio Rose Dias, vamos fazer 2 anos agora em maio. Estamos muito felizes porque com a micropigmentação nos proporcionou muitas coisas. Eu tinha uma designer comigo,